Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Lula defende Moraes em conflito com Elon Musk. O presidente Lula saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em meio à crescente tensão entre o magistrado e o bilionário Elon Musk, dono da rede social X. Moraes ameaçou derrubar a plataforma no Brasil caso não fosse indicado novo representante legal no país, após o encerramento das operações físicas do X em 17 de agosto. Em entrevista à Rádio Mais da PB, na manhã desta sexta-feira, Lula afirmou que todo cidadão que investe no Brasil está submetido à legislação e à Constituição brasileira. Abre aspas para Lula. Não é porque ele tem dinheiro que pode fazer o que quiser. Lula ainda enfatizou que Musk deve aceitar as regras do país e respeitar a decisão da Suprema Corte, afirmando que este não é um país com complexo de vira-lata. A tensão entre o X e o STF se intensificou após a determinação de Moraes para que a plataforma indicasse um novo representante legal no Brasil sob o risco de suspensão do serviço. O prazo para cumprimento da ordem encerrou-se às 20h07 da quinta-feira, 29 de agosto, sem que a plataforma atendesse à exigência. Em uma nota oficial publicada no mesmo dia, o X afirmou que espera que Moraes ordene o encerramento da plataforma, declarando que não cumprirá as ordens ilegais do ministro, as quais classificou como tentativas de censurar seus oponentes políticos. A plataforma mencionou especificamente ordens de suspensão de contas, como a do senador Marcos Duval e de uma jovem de 16 anos, filha de um blogueiro bolsonarista. Forças Armadas alertaram sobre risco em caso de rompimento com Starlink antes de bloqueio judicial de Moraes. Uma carta confidencial do Ministério da Defesa, datada de junho deste ano, revela que as Forças Armadas brasileiras já demonstravam grande preocupação com a possibilidade de interrupção dos serviços prestados pela Starlink, empresa de Elon Musk. O documento, redigido antes do recente bloqueio das contas da Starlink no Brasil, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, destaca o risco significativo que a falta desses serviços representariam para operações militares estratégicas. No documento, as Forças Armadas enfatizam que os serviços de internet via satélite fornecidos pela Starlink são essenciais para a operação eficiente de tropas especializadas em áreas remotas. As características da Starlink, como alta confiabilidade, rapidez na instalação e cobertura de grandes distâncias com a mínima interferência, são apontadas como fundamentais para garantir a prontidão estratégica e a segurança das operações em todo o território nacional. Embora a carta do Ministério da Defesa tenha sido emitida antes do bloqueio judicial, as preocupações levantadas pelas Forças Armadas ganham ainda mais relevância diante da decisão de Moraes. O bloqueio das contas da Starlink no Brasil foi parte de uma medida judicial contra a rede social X, também controlada por Elon Musk. No entanto, a decisão afetou diretamente a operação da Starlink, que apesar de ser controlada pelo mesmo grupo econômico, possui uma função totalmente distinta e vital para a infraestrutura de defesa do país. Parece que dessa vez Alexandre de Moraes conseguiu finalmente morder mais do que ele consegue mastigar, na sua ânsia de perseguir aqueles que ele odeia, na sua perseguição política, usando a máquina estatal e o judiciário brasileiro. Parece que ele cometeu um gravíssimo erro que pode ser a pedra final, né? o prego final no caixão da nossa democracia. Dá uma olhada. Primeiro, o fato dele ter responsabilizado ou penalizado uma empresa por conta de uma segunda empresa causa insegurança jurídica. Quem é que vai querer investir no Brasil, colocar dinheiro aqui dentro, se alguns dos sócios da empresa tiverem algum problema com a justiça, a empresa inteira poderá ser penalizada até com CNPJs diferentes. Isso faz com que os investidores não queiram colocar o dinheiro no Brasil. Inclusive o próprio Elon Musk disse isso. Mas isso é o menos grave. Das duas consequências dessa ação do Elon Musk de ir para cima da Starlink, vou nem falar do banimento do X por enquanto,
tem duas consequências. Uma, fuga de investimentos do Brasil. Ninguém em sã consciência vai investir dinheiro com tamanha insegurança jurídica. Mas o pior de tudo é que aparentemente Moraes incorreu num crime. E eu vou te mostrar por quê. Me acompanha. Mas esse aqui talvez é um crime contra a nossa soberania. Inclusive, pode se enquadrar até mesmo dentro daquela nova lei de 2021 de crimes contra o Estado Democrático de Direito. O que eu estou te apresentando nessa tela é um requerimento de informação do nosso deputado Coronel Meira, que foi apresentado ao Ministério da Defesa. Por que ele fez um requerimento de informação? Você lembra quando o PSOL queria expulsar o Starlink do Brasil? Samia Bonfim, toda aquela galera? Pois é, naquela ânsia psicótica deles, eles queriam expulsar o Starlink do Brasil. Aí, o Coronel Meira fez uma pergunta para o Ministério da Defesa. A pergunta é, o Starlink é importante para o Ministério da Defesa? Tá aqui, ó, o deputado Coronel Meira fez a seguinte pergunta, né? Qual a importância, qual a relevância do Starlink no Brasil? Olha a resposta do Ministério da Defesa. O referido sistema é empregado em operações, em ações cívico-sociais, em adestramento, entre outras atividades. O contrato se justifica pela facilidade, flexibilidade e rapidez que o equipamento da Starlink confere ao estabelecimento de enlaces de comando e controle, proporcionando a devida prontidão estratégica àquele grande comando operacional para ser empregado em todo o território nacional. Entenda-se que, no caso de um eventual cancelamento de contrato com a referida empresa, poderá haver prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas, pois as capacidades entregues pela empresa proporcionam, entre outros fatores, redundância operacional, elevada confiabilidade, rapidez de instalação, altas taxas de banda, cobrindo grandes distâncias com praticamente nenhuma interferência no terreno ou nas condições atmosféricas, bem como de uso em locais sem nenhuma infraestrutura. Então, aqui ele fala que a Starlink se tornou hoje essencial para o funcionamento do sistema de defesa do Brasil, por ser uma forma de comunicação rápida, eficiente e todas as outras qualidades que ele mencionou. Qual é o problema? Vamos lá, vamos aqui pegar essa lei aqui, ó. Isso aqui está no Diário Oficial da lei que foi publicada de 2021. E a gente vai descer aqui um pouquinho e olha o que é considerado como um dos crimes. Cadê? 539R. Deixa eu achar aqui. Sabotagem. Tá aqui, ó. Artigo 359R. O que é crime de sabotagem? Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional. Alexandre de Moraes, ao perseguir a Starlink, ele está causando um sério prejuízo ao sistema de comunicação da defesa nacional. E tem mais uma lei também, essa daqui que eu quero mostrar para vocês, é do Código Penal Militar. Dá uma olhada. Artigo 288 do Código Penal Militar trata de interrupção, perturbação ou dificultação de serviços ou meios de comunicação como telefone, telegrafia, telemetria, televisão, telepercepção, sinalização, outros meios de comunicação militares. A Starlink se tornou mais um meio de comunicação militar. O artigo também aborda a impossibilidade ou a dificuldade de instalação desses serviços ou meios em locais sob administração militar. Ao atacar a Starlink, sem perceber, Alexandre de Moraes conseguiu atacar e prejudicar o sistema de defesa brasileiro através das nossas Forças Armadas. Navios, vários, se não quase todos os navios hoje da Marinha possuem Starlink e usam Starlink para se comunicar. Então, ao atacar a empresa, colocando o risco de perdermos esse serviço, ele está atacando, ele está sabotando o sistema de comunicação da defesa brasileira. Isso, meu amigo, é um ataque à nossa soberania e é um dos artigos de impeachment de um ministro da Suprema Corte. Ações que possam comprometer a soberania nacional. Vamos colocar mais esse argumento, mais esse fato no pedido de impeachment que está sendo elaborado, que será entregue no dia 9 ao Senado. No dia 9 de setembro, na primeira semana após o dia 7, nós vamos entregar ao Senado o mais profundo e mais bem elaborado pedido de impeachment de todos os que já foram apresentados contra o Alexandre de Moraes.
e volto a pedir a assinatura dos senhores e das senhoras da nossa petição pública. Vou deixar o link aqui na descrição, compartilhe. Alexandre de Moraes agora incorre no crime de sabotagem, crime contra o Estado Democrático de Direito e, como vocês podem ver, prejudicando a nossa soberania. Todos passíveis de punição, prisão e, com certeza, porque o Brasil precisa, ninguém aguenta mais impeachment do Alexandre de Moraes. Que é a empresa de internet via satélite de Elon Musk, enviou aos seus assinantes no Brasil um comunicado em que classifica como ilegal o bloqueio de recursos em suas contas determinado por Alexandre de Moraes. A companhia também informou que, se necessário, vai prestar serviços gratuitamente. Em resposta a uma postagem no X, Elon Musk disse que o Brasil agora é uma ditadura e que o país não é mais seguro para investimentos estrangeiros. A decisão de Moraes de bloquear as contas bancárias da Starlink afeta a principal empresa de internet via satélite no Brasil. A companhia possui uma base de 215 mil clientes, incluindo as Forças Armadas e as escolas públicas. Segundo intermediários da tecnologia de Elon Musk, o serviço não deve ser prejudicado num primeiro momento, mas a medida lançou alertas no mercado sobre possíveis impactos futuros caso a empresa não consiga pagar os seus fornecedores. Na abertura do julgamento de 39 recursos apresentados por plataformas digitais na primeira turma do STF, Alexandre de Moraes disse que não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão. Em seu voto, Moraes citou o artigo 18 do Código de Processo Civil, que diz: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, seria melhor ele ter escrito cara caramba, cara caraô, porque foi o que ele fez. E por fim, o impasse entre Moraes e Elon Musk é acompanhado pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Em nota, a representação diplomática disse o seguinte, aspas, ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Por política interna, não comentamos decisões de tribunais ou disputas legais. Fecho aspas. Foi uma alfinetadinha. Vamos lá, professor Marcelo Suano já trouxe aqui todos os dados. Só para recapitular, o ex se negou a cumprir uma decisão ilegal de Alexandre de Moraes, que tomou outra decisão ilegal, e por desrespeitar esta outra decisão ilegal com base na decisão ilegal anterior, Moraes ameaçou fechar o ex. Elon Musk não se intimidou e, é claro, deu ao ditador brasileiro o predicado que ele tem, ditador, tirano, pervertido jurídico. E o ditador brasileiro diz que liberdade de expressão não significa impunidade e cita algo do Código Civil que ele, não sei, tira da cabeça dele para fazer esses jogos bonitos de cena. O presidente Lula diz que o Elon Musk não está acima da Constituição. E nós perguntamos, por que o Alexandre de Moraes está? Também diz que não se pode ofender autoridades. E por que o Lula pode chamar de genocida, fascista e nazista? A Embaixada dos Estados Unidos não se envolveu, mas deu uma cutucadinha. E a Starlink diz que, se preciso for, oferecerá os serviços de graça, inclusive para o Exército e para escolas públicas, mas já adianta que tudo pode mudar caso não consiga pagar os seus fornecedores. Este é o purê da merda, professor. Pavi, eu vou começar dizendo o seguinte, essa cutucadinha da embaixada norte-americana, pelo estilo e pela forma como eles fazem diplomacia, já significa uma cutucadinha com um facão do tamanho de uma frota. Uma frota norte-americana. Não. A embaixada norte-americana já está... A cutucadinha é muito significativa. O Alexandre usou outro Alexandre. É, exato. O Moraes cutucou com frota. Lembra disso aí? Correu por aí uma coisa parecida. Isso aí eu não sei. Agora eu vou pegar a partir do que Sua Excelência, o indivíduo que ocupa a presidência da República... Nesse cenário, a Paula estava onde? Ele estava fora. Mas daqui a 9 meses a gente vai ver qual é o resultado de tudo isso que eles estão produzindo. Já dizia compadre Washington. Mas só para... Olha aqui, primeiro, em relação a retirar
doar o X. Normalmente demora de 4 a 5 dias, mesmo que a execução seja para 24 horas, porque existe uma série de procedimentos que são cumpridos até sair. Porque daqui a 5 dias... Não é só publicar no X, que já cumpriu, publicou no X, já cumpriu. Isso aí vai ser, mas são 5 dias mais ou menos que demora, não é automático. O que a gente vai encontrar, sim, muito provavelmente alguns empecilhos para que seja usado o X. Mas eu vou pegar aquilo que Sua Excelência, o presidente indicado pelas urnas, falou. Ele diz assim... Sua Excelência. Não, minha não, excelência de alguém, porque eu Mas não votei nele, eu falo publicamente, não é minha, não, nele. sua. Mas sua, é o termo sua. que as pessoas usam porque ele foi indicado por algum pedaço de sei lá o quê. Sua. Mas continuando, deixa eu só concluir isso. Claro, por favor. Ele disse o seguinte... que qualquer cidadão é obrigado a cumprir a normatividade jurídica brasileira. Tudo bem, estrangeiros também são obrigados, concordo plenamente, mas os cidadãos brasileiros deveriam, dentre eles, todas as autoridades que têm que cumprir a normatividade jurídica brasileira e não estão cumprindo. Mas eu tenho que lembrá-lo que eles estão tornando o Brasil um pária internacional. Estão conseguindo aquilo que eles pregavam, diziam que o governo Bolsonaro estava fazendo, eles estão tornando agora. E por qual razão estão se tornando um pária internacional? Dentre todos esses abusos, porque ele tem que lembrar que se porventura todos nós temos que cumprir a normatividade jurídica, incluindo os estrangeiros, o Brasil tem que cumprir os tratados internacionais que ele assina, dentre eles os tratados internacionais de direitos humanos que visa preservar o Estado Democrático de Direito. Se uma autoridade burla e não respeita o Estado Democrático de Direito, significa que o Estado brasileiro está atingido se não tomar uma medida contra essa autoridade. Logo, nós seremos pares internacionais. Não é à toa que o próprio Elon Musk falou: o Brasil não é um ambiente para investimentos. Por quê? Porque não tem segurança jurídica, não tem seriedade das autoridades políticas e não tem uma normatividade que é cumprida, porque todos aqueles que estão no poder se acham acima da normatividade jurídica brasileira e deveriam respeitar os tratados internacionais, que na hierarquia é a Constituição, logo depois são os tratados internacionais que são incorporados na nossa normatividade jurídica. Ele deveria lembrar disso. Ao invés de ameaçar o Elon Musk, deveria criar vergonha na cara porque ele está colocando o Brasil como um pária internacional. Agora, professor Sono, só uma coisa, uma das matérias, né, coloca que fornece internet para o nosso exército, e como o professor conhece muito de Forças Armadas, eu queria saber se há algum impacto nisso, né, algum perigo. Queria também falar que a matéria falou das escolas públicas. E por fim, como é que a gente reconhece, né, os defensores de ditadura na internet? Que agora eu te chamo de xandiquiras. Xandiquiras é a mistura de Xande, de Alexandre, com sambiquira. Né? Sambiquira, que todo mundo sabe que é aquele lugar do frango, né? A cloaca, a sambiquira. Então os xandiquiras, qual é o argumento dos xandiquiras na internet? Os xandiquiras, eles dizem o seguinte: não se esqueçam, a Starlink é que fornece internet para os garimpeiros ilegais. Mas fornece internet para os garimpeiros ilegais, mas também fornece internet para a Polícia Federal, para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas, para todas as forças de segurança. Se os garimpeiros ilegais conseguem usar melhor a internet do que todas essas forças de segurança, significa que são incompetentes as forças de segurança, que deveriam atuar adequadamente para pegar os garimpeiros ilegais. Ora, um instrumento é usado por todos. É como você ter uma rosa, uma faca, uma arma e um pedaço de pau. Isso pode ser usado para muitas coisas, dentre elas para matar uma pessoa. A culpa não é do utensílio, a culpa é daquele que usa e da incompetência daquele que não sabe usar para enfrentar aqueles que são os marginais. Aí, isso é coisa de xambiquira, porque eles realmente significam uma excrescência. Xandiquira, é isso daí. Apenas quando você falou, e aí eu encerro rapidamente, quando você falou como o Exército vai sofrer impactos. Sim, porque o século XXI ele trouxe uma nova dimensão para as relações internacionais, que é a dimensão cibernética, aonde já está acontecendo a guerra. A dimensão cibernética, ela propicia informação. Sem informação, você não tem capacidade de tomar decisões. E na parte militar, aquele que tem capacidade de se informar antes, tem capacidade, inclusive, fazer geolocalização e acompanhar os movimentos das tropas. O nosso exército tem determinados lugares do nosso país que só chegará à internet, a informação, por intermédio da Starlink, que é a que tem de melhor hoje no mundo. Ora, simplesmente cortar vai deixar o parte do exército às cegas. E eles vão ter que trabalhar muito para desenvolver algo que substitua. Por qual razão? A Telesp não atende?
Não tem como, porque a Starlink tem mais de 5 mil satélites. Qual que era a brasileira, a empresa brasileira de telecomunicações? A Telebrás. A Telebrás. Não tem como, Pavinato. Orelhões. Sabe por qual razão? Porque para produzir esse tipo de informação, você tem que ter satélites. A Starlink tem milhares de satélites na órbita baixa. E por ele ter milhares de satélites, ele consegue fazer uma articulação com informação rapidamente, propiciar para todo mundo que tem acesso aos instrumentos tecnológicos. Ora, como é que você vai retirá-lo e vai comprar informação de que satélite? Por intermédio de quem? Vai ficar à mercê da China, à mercê dos Estados Unidos, já que eles têm tanta raiva dos Estados Unidos? Porque a Starlink, apesar de ser uma empresa americana, ela trabalha com a lógica descentralização do poder. O que significa isso? Já tem a Web3, que a tecnologia permite que todo mundo trabalhe sem precisar se submeter às determinações abusivas de estados. Por isso que a Starlink é tão importante. E o Exército tendo acesso a isso, ele tem capacidade de acelerar suas tomadas de decisão. Cortou, ele está à mercê da Venezuela, da Colômbia e de qualquer outro que queira invadir o território nacional. Acabou. É simplesmente o que eles estão propiciando por causa da bobagem de um conjunto de autoridades que não tem capacidade intelectual, eu não vou fazer capacidade moral, mas não tem capacidade intelectual de entender a realidade, estão preocupados apenas com o seu próprio poder. Dentre eles, o atual presidente, dentre eles, algumas autoridades no Supremo Tribunal Federal. Deveriam ter vergonha na cara. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.